Alô, amigos, aqui é o programa Contra a Corrente. Estamos aqui na casa do governador Antony Garotinho, ex-governador do Rio de Janeiro, e estamos recebendo aqui uma torrente de informações que esclarecem, explicam a razão do porquê o Estado do Rio de Janeiro encontra-se nessa situação calamitosa do ponto de vista fiscal, de segurança pública, da Previdência, uma série de crises e desordens que têm nome e endereço, como ele vem revelando. Mas ainda existem muitas outras revelações a serem feitas, e eu gostaria de iniciar essa segunda parte, governador, porque as pessoas viram aquele estardalhaço que foi feito quando da sua prisão, uma situação muito dramática, muito dura, né? E o senhor denunciava a perseguição que estava sofrendo, mas aqui o senhor poderia nos explicar o contexto, como é que aquilo aconteceu e qual o senhor foi, parece que condenado em primeira instância, não é isso? Não está inelegível, não. Portanto, nós estamos em ano eleitoral. Qual é a sua situação hoje? O que aconteceu? Antes da gente seguir, né, com esse roteiro daqui da destruição do Rio, é importante frisar que esses setores se mobilizaram contra mim. Os setores econômicos, mas também os setores judiciais, né? Então, para tentar blindar o desembargador Sveiter, ele se junta a 2 juízes da minha cidade, Campos dos Goytacazes, um promotor e um delegado federal. Esse grupo já havia tido embates conosco. O promotor eu já havia denunciado ao Ministério Público Estadual como corrupto. Eu já havia denunciado o promotor por enriquecimento ilícito, lavagem de dinheiro, ocultação de patrimônio. Promotor Leandro Manhães, dando nome para não ficar nenhuma dúvida. Ele não podia nem sequer mover uma ação contra mim, porque o Código de Processo Penal diz que quando você tem, né, algo contra alguém e você é uma autoridade, você não pode usar do seu cargo para se vingar. Então, ele não podia nem me denunciar. Mas aí ele me denuncia a quem? A um juiz que havia participado com ele de uma operação em Campos para tomar a Santa Casa de Misericórdia e tomar dinheiro da prefeitura, a prefeita Rosinha, para a Santa Casa de Misericórdia, dinheiro que era do Fundeb, ligado à educação, dinheiro que era de outros órgãos, alegando existir uma dívida que não existia, tanto que a Rosinha ganhou a devolução do dinheiro que eles tomaram da prefeitura de volta para os cofres da prefeitura. Chantageando a prefeita, eles começaram a negar atendimento aos pacientes do SUS, os mais pobres. Que isso? Então a prefeita decretou a requisição dos equipamentos do hospital e entrou para dentro do hospital. Entrou, ela invadiu no sentido... invadir no sentido de entrar dentro do hospital com a equipe dela, botou os leitos para funcionar e botou o povo para atender. Ocorre que o promotor pede a intervenção. O tal juiz decreta a intervenção. E nomeia quem interventou? O pai do delegado. O pai do delegado. O delegado chama-se Paulo Cassiano Júnior. O interventor é Paulo Cassiano, o pai dele. Então forma-se o grupo que mais à frente se junta com Sveiter, como eles já tinham aquela animosidade conosco, eles se juntam para proteger Sveiter da denúncia que eu fiz contra ele na Lava Jato. A animosidade contra esse grupo era anterior aos fatos que ocorreram. Aí, eu sou chantageado, fazem ameaças de que ela ia ser caçada, fazem ameaças de que podiam me prender.
desembargador Sveiter me envia um emissário, que é o marido de uma desembargadora, avisando que eles iam tumultuar a eleição em Campos, que os juízes ligados a ele iriam fazer tudo para derrotar o nosso candidato. A Rosinha já tinha sido eleita e reeleita. Então ela tinha um candidato, né? Eles tentaram caçar o candidato, prenderam secretários dela, porque eu não aceitei retirar, né? E logo assim que passou a eleição, no dia 4 de novembro, eu protocolei a nova versão da denúncia que eu havia feito em 2012. 4 de novembro de 2016. Agora incluindo Luiz Sveiter. Protocolo dia 4, dia 16 eu sou preso. Puxa vida. E nessa denúncia contra o desembargador Sveiter, qual é o carro-chefe da sua acusação? Exatamente A lâmina? A lâmina do tribunal. Porque ali eu tenho todo o descritivo dos técnicos do Tribunal de Contas. A obra foi aprovada pelos conselheiros, mas os técnicos, eles comprovaram que a quantidade de material não era aquela, o tipo de material não era aquele, que a obra estava direcionada, e um relatório de mais de 2.000 páginas do próprio Conselho Nacional de Justiça, que afirma que havia na obra do tribunal erro de projeto, direcionamento, superfaturamento, pagamento por obras que não foram feitas, fraude fiscal, ele fraudou o pagamento de PIS. PIS? Fraudou o pagamento de INSS. Enfim, a obra era um escândalo. Ainda houve um aditivo do preço. Sim. E como era uma obra de preço fechado, 144 milhões, que só ele aceitou fazer por esse preço, não poderia ter aditivo. E teve um aditivo de 30 milhões de reais. Ou seja, de 144 ele recebeu 174 milhões. E a sua prisão foi ato contínuo a essa denúncia? A primeira, já me prenderam 3 vezes. 3? 3 vezes. Prendeu, alegando o quê? Alegando que na campanha para eleger o sucessor de Rosinha, eu teria sido o autor intelectual, porque eu não era candidato, né? De uma distribuição em massa de um cheque cidadão, que é um cartão como Bolsa Família, de R$200 e que teriam sido beneficiadas 15.000 pessoas. Acontece que o nosso candidato perdeu a eleição. Não foi eleito. Sim. Né? Não há uma pessoa beneficiada que diga que recebeu de mim. Nenhuma. O juiz, ele praticou todo tipo de irregularidade, cerceamento de defesa, negou que algumas testemunhas fossem depor o que não é proibido, e a mais absurda de todas, não quis dar perícia técnica dos documentos que foram extraídos na busca e apreensão dentro da secretaria, negou perícia. E não quis gravar o meu depoimento, porque os depoimentos, pela lei, eles são obrigatoriamente gravados. Não gravou. Para que não fosse provado nada contra ele, para que as suas declarações não fossem porque questionadas. Ele temia que, em meio às declarações sobre o processo, eu pudesse falar alguma coisa que comprometesse o Sveiter. Chega a esse ponto a proteção, a blindagem. Mas não teve jeito. Por quê? Porque nas alegações finais eu incluí a transcrição da gravação da minha conversa com o intermediário do desembargador Sveiter, falando absurdos, contando histórias, ameaçando, né? Como é que o senhor prevê que isso vai encaminhar? O que o senhor espera da denúncia feita? Veja bem, do ponto de vista do Estado do Rio de Janeiro, eu diria que o Poder Executivo, 60% das pessoas que tinham que ser presas já foram.
60. Você tem noção? Ainda falta muita gente. Do Poder Legislativo, eu acho que falta a grande maioria. Só prenderam os cabeças. São mais de 20 deputados ainda. O Tribunal de Contas foi desmontado. Só sobrou o presidente. Então, os próximos passos que eu prevejo são em direção ao setor do judiciário, e isso é preciso que fique claro. Eu não faço uma acusação genérica à justiça. Eu não estou atacando a justiça e nem o Ministério Público. Nessas instituições existem pessoas honradas, pessoas sérias, mas como em todas as instituições existe uma banda podre. Claro. Eu estou me voltando contra este setor, que blindou o Cabral e participou. Então, eu acredito que eles vão avançar para esses setores agora. E também para a Prefeitura do Rio. O senhor mencionou lá atrás que tudo aquilo que foi operado a nível de Estado também ocorreu, inclusive os favoritismos de concorrências, de licitações na esfera da Prefeitura. É a mesma coisa? É a mesma coisa. Se você pegar, por exemplo, as organizações sociais, as duas que mais ganharam dinheiro no Estado, IABAS e Viva Rio. As duas que ganharam mais dinheiro na Prefeitura do Rio, IABAS e Viva Rio. Similar. Organizações sociais. Algo como 1 bilhão no Estado e 1 bilhão na Prefeitura. Viva Rio é muito ligada à Rede Globo. A Globo. Bom, aí você pega obra. Maior realizadora de obras no governo do Estado, na gestão Cabral. Delta. Na Prefeitura, Delta. Maior prestador de serviços do Estado, Rei Arthur, do Grupo Facility. Da Prefeitura, Rei Arthur. Maior fornecedor de alimentos no Estado para presídios. Na Prefeitura para merenda escolar, Grupo Mazan Milano. Família De Luca. Estão presos, inclusive. Então, quem foi que indicou o secretário de Saúde do Eduardo Paes? O Sérgio Cortes. O Rães, que era o secretário de Saúde do Eduardo Paes, ele foi diretor no INTO, Instituto Nacional de Traumatorpedia, na época do Temporão, junto com o Sérgio Cortes. Eles trabalharam juntos. Depois que eles tomaram a prefeitura, ele indica, então, o Rães para fazer na prefeitura o mesmo esquema do Estado. Essas revelações... A mesma empresa que coordenou a parte publicitária, a Prole, atuou tanto na prefeitura quanto no governo do Estado. A delação do Renato Pereira mostra isso claramente. Como foi fraudada a licitação na prefeitura para ele ganhar e no Estado também. Essas são revelações tão graves, governador, que eu fico aqui, e os telespectadores também devem estar se perguntando, talvez agora a pergunta mais de natureza sociológica e política, como que uma cidade que virou sede da Olimpíada e o Brasil que virou sede da Copa, logo após ter realizado esses importantíssimos certames, se revela, se descobre, né, e se espraia esse terrível quadro de irregularidades completamente concatenadas entre si, envolvendo os poderes do Estado. Ou seja, o Rio de Janeiro, de cidade maravilhosa, que continua sendo, evidentemente, mas com uma revelação... Quando eu fui chamado pela Força Tarefa para prestar alguns esclarecimentos através de uma carta de ordem vinda de Brasília... Força Tarefa da Lava Jato? Da Lava Jato. Aqui no Rio. Sim. Né? Então o doutor Janot pediu que eles me ouvissem aqui sobre os documentos, né? Todas as provas que eu havia colocado. Eu dei um número que os procuradores disseram, não é possível.
Qual que é o número? Ele perguntou assim: quanto você acha que esse grupo roubou, desviou dos cofres públicos? Nós estávamos naquela época no segundo ano do governo Pezão. Eu disse: olha, nos 8 anos de Cabral e nos 2 de Pezão, 10 anos, foram 10 bilhões de reais. 1 bilhão por ano. Ele disse: não é possível. Como é que o senhor faz essa conta? Agora, recentemente, um dos coordenadores, o procurador Elwage, ele disse: a corrupção foi praticada de maneira sistêmica e organizada em todos os setores, ele não excluiu nenhum, todos os setores do governo Sérgio Cabral, continuando em vários setores por dentro do governo Pezão, e eu vou te dizer aqui, vai ser preso. Por que o senhor afirma isso? Porque não há como. As provas são irrefutáveis. São as mesmas que não se lançam contra o Cabral? São as mesmas? É a mesma operação? Tem coisas iguais e tem coisas novas, né? Claro que a proporção é menor, porque como o Estado faliu, ficou sem dinheiro, né? Não teve dinheiro sequer para pagar os funcionários. Então, o valor da propina caiu, mas ela continuou sendo paga. Tanto que agora, há poucos dias, se descobriu que se roubava até no pãozinho dos presos. É verdade. Né? Se rouba no pãozinho, por que não rouba na quentinha? Que é dada aos presos. Então, quando eu falei aquele número de 10 bilhões, eles achavam que era impossível. Pois hoje eles acham que o número é maior que isso. Só um número que eles deram, que o Rio deixou de arrecadar em isenções fiscais 183 bilhões de reais. Em 10 anos. Dá muito mais do que eu falei. Mas aí não é... O senhor foi modesto. Não, mas aí é o que eles dizem. Deixou de arrecadar. Bom, essas isenções fiscais, elas não são todas ruins. O que é ruim é quando você dá isenção fiscal para terma. Você sabia? Não. A terma solar e a terma aeroporto não pagam imposto, ganham incentivo fiscal. Agora, eu pergunto, um governo do Estado, você que está me assistindo, você acredita que deu incentivo fiscal para o cabeleireiro da Adriana Anselmo? Werner cabeleireiro? Você acredita que deu incentivo fiscal para Amsterdã Sauer e para H. Stern? Quando a gente vê aquelas joias todas, aí é que vai se entender, como é que era aquela história toda? É que aquelas joias não eram compradas, não. Aquilo era propina para compensar o incentivo. Ela deixava de pagar o imposto e parte do que ela pagaria de imposto, ela dava em joia. Claro, claro. Quando você dá um incentivo fiscal, como eu dei, por exemplo, para reabrir um estaleiro, para gerar emprego, ou como a Rosinha deu, para fomentar o setor de moda na região serrana, ou o setor de flores, floricultura, naquela área do Florescer, que foi um programa lindo, isso é válido. Ou um incentivo fiscal como a gente deu para Peugeot Citroën, que gerou milhares de empregos. Esse incentivo fiscal foi um escândalo. Foi barbaridade. Então, se você juntar, eu atribuo a 4 grandes fatores, existiram outros, né? Mas 4 grandes fatores levaram o Estado do Rio a essa situação que vive hoje, de insolvência financeira. O primeiro deles, os incentivos desmedidos, porque isso tirou dinheiro que poderia ter entrado para os cofres do Estado. Segundo,
a operação dos precatórios, porque as pessoas pagaram a pagar imposto com papel podre. Puxa. Ao invés de pagar o dinheiro, comprava um papel Claro. por 5 e com 5 você pagava 20. Autorizado por uma lei. Autorizado por uma lei. Então, esses 2 pontos. O terceiro ponto, gravíssimo, a operação que destruiu a Previdência Pública do Rio de Janeiro, o Rio Previdência, que nós havíamos feito uma antecipação de royalties, capitalizado esses títulos e colocados, corrigidos pela taxa Selic até 2029. Eles só podiam ser sacados mês a mês para pagar a folha de aposentados e pensionistas. O Cabral, na ânsia de gastar dinheiro com a corrupção, pegou esses títulos, fez uma operação em Delaware, que é um paraíso fiscal americano, e vendeu esses títulos com 70% de desconto. E vendeu todos os títulos. O Rio Previdência não tem nada. Aí juntou a queda do barril de petróleo. O título estava lastreado, a garantia dele, no preço do barril. O barril caiu de 115 para 25. E ele ainda deu 70% de desconto. As pessoas que compraram esses títulos estão trilhardários, agora que o preço do barril de petróleo voltou a $60. Você comprou a 25, 27, com 70% de desconto. E hoje você tem ele cheio, 100%, a $60. E esse dinheiro foi torrado na farra da Olimpíada e da Copa do Mundo. Na farra publicitária. 2 bilhões só no segundo governo Cabral em eventos e publicidade, sendo que 70% disso para as organizações Globo. 70%. 70%. Levantamento, tudo minuciosamente. Quando eu falo organizações Globo, é porque a Infoglobo envolve a TV Globo, Rádio Globo, Portal de Notícias G1. É um conglomerado. Né? Jornal. Então, esses 3 pontos aqui, somados à corrupção, ou seja, a operação fraudulenta da Previdência, os incentivos fiscais, que esses incentivos fiscais também tiveram outro fator, eles desorganizaram as cadeias produtivas. Porque os setores produtivos foram desorganizados. Porque você dá incentivo fiscal para uma empresa que vai concorrer com a outra, que está pagando imposto, ele vai embora do Rio. Claro. A quantidade de gente que foi embora, gente séria, que largou. Hoje não tem um estaleiro funcionando no Estado. Está tudo fechado. Só os estaleiros geravam 100 mil empregos. Então, esses fatores levaram o Rio a essa situação de desordem na segurança, acabaram com os projetos estruturantes como delegacia legal, a escola de treinamento da polícia, a academia. Trocou-se isso tudo pelo marketing da UPP, ao ponto da Globo News transmitir uma invasão do Exército com tanques no Complexo do Alemão e aquela imagem dos bandidos fugindo em retirada como se fossem tropas inimigas. Sim. Tudo para transmitir para a população como se o governo e o Beltrame devam fazer um hasteamento da bandeira nacional e da bandeira do Estado do Rio de Janeiro com um hino transmitido pela televisão. Nunca se viu isso na história. Como se fosse uma guerra, uma vitória numa guerra. Não. E era uma mentira. Por quê? Porque o que poderia provocar uma verdadeira transformação nessas comunidades, que era o investimento em saúde, educação, projetos sociais. Presença do poder público efetiva. Tudo isso acabou. O resultado está aí hoje. Até os restaurantes populares, eles fecharam. Até o programa Jovens pela Paz, nós tínhamos 10 mil jovens de comunidade, inclusive essa menina fez o pré-vestibular social com a gente, que a vereadora, né? A Marielle Franco? Ela fez? Ela fez. Nós tínhamos pré-vestibular social, reservista da paz, Jovem pela Paz. Eram 70 programas dentro das comunidades com a faixa etária, que é autora e vítima de crime. Quem mais mata e quem mais morre tem 16, 24 anos, mora em comunidade e é negro.
quem mais mata e quem mais morre. Os dois lados. É. Porque são jovens, sem perspectiva nenhuma. Então, o que a gente fez? Programa de música, aula de violão, aula de dança, programa de... todo tipo de ação. Essas ações eram remuneradas. As pessoas Sim. recebiam uma espécie de bolsa. Recebeu uma bolsa. Sim. Ela recebeu, Marielle Franco recebeu. Ela estudou no pré-vestibular social. Pré-vestibular Para social. poder depois fazer o concurso para a PUC e passar e fazer a faculdade. Ela fez sociologia lá na PUC. Em 98, 99, ela cursou, foi o primeiro ano do pré-vestibular social que nós implantamos. Vamos fazer uma pequena pausa aqui, governador. No próximo bloco eu gostaria de ouvir a sua análise sobre a intervenção no Rio de Janeiro e a execução da Marielle Franco, que é um fator de consternação global. Programa Contra a Corrente, TV comunitária do Rio de Janeiro e TV comunitária de Brasília. A gente volta já já.